Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu já convidei o Vinícius, ele deve estar entrando. E então, eu já mandei o convite para você, Vinícius. A gente está aguardando o Vinícius entrar. Ótima noite, minha amiga. Oi, Tudo Vini, tudo bem? bem, minha querida? Tudo em Tudo paz. ótimo, Graças a tudo Deus. ótimo. Gratidão, viu? Sejam bem-vindos também, quem já entrou, quem já está aqui conosco. Seja muito Que, bo- bem-vindo. que bom ter você aqui. Amiga, eu tô vendo que você tem usado e você já é fã de batom vermelho, né? Aí a camisa que eu botei. Ah, para combinar, Né? vermelho, é Pra isso aí. combinar, né? Lógico. Com certeza. Ia Não ia, ficar de fora. não podia ser o batom de jeito nenhum. Aí a camisa, né? Claro, com certeza. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, eu vou pedir para vocês botar muito aí o dedo no coraçãozinho para essa live ser entregue para mais pessoas, tá bom? E tem o aviãozinho aí do lado. Se você pegar o seu aviãozinho e enviar para 3 pessoas que sejam, já são mais pessoas podendo nos ouvir, podendo entender tudo que está acontecendo nessa trajetória, né? Essa jornada, não é verdade, Vinícius? Com certeza. E, amiga, que top essa sua iniciativa. E aí, né, até para conversar, eu não sei, não assisti a primeira live, mas para que as pessoas entendam a importância dos pressupostos, né? Que nada mais é do que aquilo que a programação neurolinguística acredita, né? É como se fosse as crenças da programação neurolinguística, e que, na verdade, no fundo, todos os pressupostos são estratégias de pessoas de sucesso, né? Nada Com mais do que certeza. Ô, Bandler e Vini, Grinder. ô, Vini, Ah, olha aqui, mas tem um monte de gente aqui que não te conhece. Eu quero que você se sim, apresente primeiro, fale um pouco de você. Aí tem convidados teus aqui também. Eu sim, vou me sim. apresentar para eles, Ótimo. porque conhecimento eu já sei que você tem de sobra. Nós, né? Nós. E aí eu vou pedir o seguinte, ó. Aqui em cima, onde Ritinha colocou o nome da live, é só clicar nela e aí vai aparecer o meu perfil e a da Rita. Quem não segue a Rita, já começa a seguir a partir de agora. Você vai ver que ela tem conteúdo todos os dias, é muito top. E para quem não me segue, né? Os seguidores de Ritinha que não me seguem, siga aqui, né? E eu não sei por que você ainda não está seguindo nós dois, se você não segue. Então, muito obrigado. Então, meu nome é Vinícius Ribeiro, eu sou psicoterapeuta, né? Eu sou trainer, master practitioner em programação linguística, hipnoterapeuta clínico, hipnoterapeuta ericksoniano e eu não gosto muito de falar desse tema, mas eu sou um analista comportamental de DISC e Enneagrama, né? Então, assim, caramba, esse nosso caminhar do autoconhecimento, e é engraçado quando das outras lives que eu assisti, né, dessa sequência, e não é coincidência, né? Como as pessoas entram nesse mundo do autodesenvolvimento por uma dor própria, né? E é incrível, inclusive da última live de ontem, né, com a colega Com a Guiar, e Vivi. eu falei assim, com a Vivi, né? Eu falei assim, nossa, você vê, né, como é engraçado, como primeiro a gente buscou a nossa, e a gente vem buscando, né, nossa melhora, a nossa cura em algum momento, e a melhora, e aí a gente, em determinado momento, vai ser, caramba, isso que eu estou sentindo agora, eu quero passar para você, né, para outras pessoas. E aí eu comecei essa minha caminhada
2016. Não, 2016. E aí foi por uma dor própria, né? Uma questão de família. Aí eu falei assim, caramba, né, eu preciso de ajuda. E aí talvez seja isso que muitos dos que estão entrando aqui agora estão fazendo, estão passando, né? Então esse é o momento. E é igual como vocês falaram ontem. É uma decisão. É muito importante que você tome essa decisão, né? E escutar isso, né, desses pressupostos, que caramba, isso que a gente está passando foi que pelo menos uma pessoa que teve sucesso em algo na vida foi extraída dessa estratégia. Nada mais é do que isso. Exatamente. E também não é coincidência que a gente vai falar, esse pressuposto hoje está dentro do que a gente vai bater de papo. Meu nome é Rita Anderi, eu tenho 55 anos de idade, sou mestre em hipnose clínica, practitioner em programação neurolinguística e especialista em hipnose ericksoniana. E é isso, somos, mais uma vez, alunos da mesma escola. Portanto, dentro de uma linha de pensamento única, onde nós trabalhamos de forma personalizada, de forma individualizada, né? E sob medida. Sobre qual medida? A sua medida. É sempre sobre a sua medida. Todas as vezes. Sem exceção de nenhuma. Mais e mais, sua medida. Não é verdade, Vinícius? Até porque vocês já falaram do primeiro pressuposto, né? Que mapa não é território. Só de... Sim. Isso é o nosso primeiro pressuposto. Perfeito. Ou seja, eu disse muito que o programa que roda na sua mente não é o programa que roda na minha mente. E como os pressupostos, eles vão se completando quando eu entendo que o que não roda na sua mente é o que não roda na minha. E eu tenho flexibilidade, flexibilidade é poder. Com certeza. Não é top verdade? Demais. Agora, hoje... entendam, desculpa, Ritinha. Só para alertar, né? Que o pessoal entender que tudo que a gente fala, tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente faz em atendimento tem um para quê, né? E isso que Rita tá passando para vocês, nada mais é do que reforçando o aprendizado, né? Então, no momento aqui de 1 minuto, Rita já falou de mais 3 pressupostos. Então, aproveita isso, se você já vem acompanhando desde o primeiro dia das lives. Se você não acompanha, vai lá no perfil da Rita e assiste todas desde o primeiro dia, que ainda vai ter mais, né, Rita? Ainda tem uma surpresa lá, né? Ainda tem uma surpresa, até né? dia 22, tem surpresa, tem surpresa. E você sabe quem é a pessoa que eu acho que é a mais curiosa? Meu filho. Ele já me perguntou, pai, pergunta pra ela, quem é aquele daquela caixinha que tem interrogação? Eu falei, pai, eu acho que eu sei quem é, mas não vou estragar a surpresa. Até porque não adianta, ninguém ia adivinhar nunca. Então, bora pra frente, continua aí, Vini. Bora lá. Olha, hoje nós vamos tratar do 7º e do 8º pressuposto. Ou seja, o Vinícius, inclusive, conseguiu, hoje, ele começou a fala dele falando sobre isso. O 7º pressuposto é, se alguém já fez, você pode fazer. E o 8º pressuposto é, aonde vai a atenção, vai a energia. São 2 pressupostos muito importantes, lembrando que um pressuposto completa o outro. E por que tudo isso, pessoal? Porque a PNL já faz parte de nós. Nós só não sabemos como lidar com isso. Isso. E as pessoas não têm conhecimento disso. E nós, como hipnoterapeutas, fizemos o casamento perfeito na junção da hipnose e da programação neurolinguística. E hoje, e o Vini também é especialista em ericksoniana, como eu, ou seja, a hipnose ericksoniana é PNL pura, né? Em cima das metáforas e de tudo que o Milton Erickson fazia e de tudo que o Milton Erickson trouxe para a gente. Então,
é o casamento perfeito. Vini, Sim. fala um pouco para nós da sua percepção de se alguém fez, você também pode fazer. Top. Eu tenho um exemplo que é. E aí bate disso que você falou, né, amiga? Que assim, a programação linguística não foi criada, né? Ela não foi inventada, não veio de uma teoria. Ela, na verdade, ela foi percebida. E aí essa estratégia, né, tem uma parte da nossa história, né, que você pode pesquisar aí agora. Em 1954, existia uma barreira para se correr 1 milha em menos de 4 minutos. Ninguém conseguia fazer. Inclusive, fisiologistas falavam que era impossível. Mas você ia, nossa, você vai de encontro à sua saúde, você correr 1 milha em menos de 4 minutos. E aí chegou um cidadão britânico lá e ele, em 1954, ele quebrou essa barreira. Ninguém conseguia chegar perto. E ele foi e quebrou. E aí o que aconteceu logo depois? Outras quebras de barreiras abaixo de 4 minutos. Né? E aí foi cada vez mais uma pessoa quebrando esse recorde. E aí, caramba, mas por quê? Como assim, né? Então, do nada, surgiu assim Será que eles tomaram algum produto, alguma coisa assim diferente que fez com que... Não, simplesmente uma pessoa acreditou, foi lá e fez. Fez o que tinha que ter feito, né? E foi lá e fez. Ele acreditou primeiro. E é aquela coisa que a gente falou da mudança, né? Então, primeiro é uma escolha, ele fez uma escolha daquilo, né? Querer saber a oportunidade, ele aproveitou isso. E aí o que aconteceu depois? As pessoas assim, nossa, se ele fez, que não eu posso, né? Não, vamos fazer o que ele fez, vamos copiar, vamos ver o que a gente pode fazer para quebrar. E simplesmente, como eu falei hoje nos stories, esses dois pressupostos para mim, são pressupostos de poder. Né? São pressupostos que quando você incorpora isso, nossa, fica muito bom. Né? Você começa a perceber coisas que eram talvez desafiadoras antes, e você vê assim, nossa, é possível. É possível. Talvez, como você falou, adaptando como é a nossa terapia, né? Que a nossa terapia respeita a subjetividade das pessoas, a individualidade. E aí, quando você pega um pressuposto desse, assim, nossa, eu quero começar uma atividade física, eu quero correr, eu quero... Não sei, eu quero ser o próximo presidente. Caramba, já imaginou se Barack Obama não pensasse assim também, né? Inclusive, Barack Obama é master practitioner, né? Então. Barack Obama é master practitioner em programação neurolinguística. Por que será, né? Que ele foi o primeiro negro a ser presidente dos Estados Unidos. Né? E a comunicação dele que é fina. Então, essa é uma questão de você começar a entender. Ela surgiu da excelência da modelagem humana. Foi por isso que surgiu a PNL. Ou seja, estudo de estratégias. Estudo de estratégias. E você modela pessoas de sucesso. Pessoas com as quais você se identifica e você modela. E esse pressuposto é muito forte para mim, Vini. Por quê? Porque fazem 5 anos que eu metamodelo o nosso professor, o Lucas Naves. Fazem 5 anos já que a gente está nessa busca, no conhecimento. Então, se a PNL é a modelagem da excelência humana, é isso. Ele fez. Porque esse também está lá num outro pressuposto, né? A modelagem está lá em outro pressuposto. Não tem jeito de isolar um pressuposto, né? Não tem como você isolar. Não tem como você isolar. Mas, para as pessoas entenderem, então, a gente pode modelar qualquer pessoa. E se ela fez, você também pode fazer. Não é, Vinícius? Com certeza. E aí, eu escutei isso numa live com o Bendler, e ele falando, né? Eu tenho até hoje o meu caderninho com todas as estratégias que eu coleto. E aí, o que eu fiz? Eu copiei, né? Ele falou a estratégia dele, eu fui e copiei a estratégia dele. Eu tenho meu caderninho
que eu coloco as minhas estratégias e quando eu tenho as estratégias de outras pessoas. E aí que é legal, né? Eu presto um serviço voluntário no CAPES AD, que são pessoas que estão em tratamento e querem se livrar de álcool e outras drogas, né? Então, lá vão pessoas que estão ali no início e tem pessoas que realmente estão no fundo do poço. E aí, desde que eu comecei, eu venho colocando esses pressupostos, inclusive esses dois que nós estamos falando hoje. E nós temos casos de, vamos dizer, de sucesso. E aí que é interessante, né? Quando você falou de sucesso, que principalmente para as pessoas entenderem, tá? Quando a gente fala de sucesso, não quer dizer que é só aquelas pessoas que tiveram de riqueza, são pessoas que são donos de empresa. Não, gente, é gente que tinha fobia e passou a não ter mais. Pessoas que tinham medo de falar em público e começaram a falar. Pessoas que tinham crenças que acabavam atrapalhando ela e elas resolveram. Isso são pessoas de sucesso, não interessa a área, né? Mas isso para Bendler e Grinder eram pessoas de sucesso. E aí que eles pegavam, então se você fez isso, né? Me ensina como é que você fez. Que eu quero modelar essa sua estratégia para instalar. Então, se você fez, eu consigo instalar essa estratégia em qualquer outra pessoa. Ô Vinícius, inclusive, o nosso professor comenta muito. Como é que você faz para ter depressão? Sim. Como você faz para ter ansiedade? Ensina. E aí o paciente te pergunta, como eu faço? Por quê? Porque por trás de todo comportamento existe uma estratégia. Sim. Para o inconsciente. O inconsciente cria estratégias para todo o comportamento. Então, a pessoa que ela é ansiosa, ela tem uma estratégia para ficar ansioso. Ela não tem consciência disso. E o trabalho em cima desse pressuposto é justamente trazer a pessoa para a consciência de qual é a estratégia que ela faz para ficar ansiosa. Porque a partir do momento que ela adquire consciência daquilo e de como aquilo funciona, pronto. Um start para a gente poder ressignificar e transformar isso de alguma outra forma. Aí vocês podem estar perguntando assim, mas como assim? Como, Ritinha, como eu faço para ser ansioso? Então, vamos dar um exemplo. Né? A pessoa pergunta assim, nossa, então eu sou muito ansiosa e eu estou muito nervosa. Rita, como você faz para ser ansiosa? Quando eu me deparo com alguma situação, me dá assim um aperto e uma falta de ar e eu fico, a minha mão fica suando e eu começo a apertar a minha mão e aí a ansiedade vem. Pronto, tá aí a estratégia. Essa é a estratégia que o seu subconsciente criou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desmistificar, trocar o significado disso para que isso não aconteça mais. Fala um pouco disso também, Vini, dessa forma, nessa linha de pensamento, para o pessoal entender. Tá. E aí o que é interessante, né? Quando a gente fala para as pessoas assim, nossa, tem uma moça que eu atendo que ela perguntou, falou assim, Vinícius, quando você me fala, minha cabeça chega azul assim, mas depois, né, fica bagunçado e depois organiza. Eu falei assim, o objetivo é esse. O que nós fazemos é fazer com que você pense. Simples assim. Mas, claro, aí tem as perguntas certas, né? Esse como aí é top demais, né? Agora, aí na hora que você começa a entender essa sua estratégia, epa, peraí, porque a estratégia tem um momento para ela começar e tem um momento para ela finalizar, né? E ela sempre vai anteceder um comportamento. Ela sempre antecede esse comportamento. Né? Então, quando você fala, né? Me ensina, né? Como que você faz? Me ensina aí, né? Para uma criança, me ensina aí a você tirar nota baixa.
Me ensina você ficar nervoso, me ensina a chorar quando chega na escola. Ah, você que, né, como por exemplo, das pessoas que eu tenho, me ensina a ter vontade de usar droga, né? Ah, a pessoa ensina, eu falo assim, ok, ok, aí você começa a entender em que momento que essa estratégia começa. E aí, como você falou, como é que a gente faz? A gente quebra, a gente desfaz isso. A gente cria uma nova estratégia para colocar. Que aí pode ser uma estratégia nova que você cria ali naquele momento na sessão com o cliente, ou simplesmente você pode pegar uma estratégia de alguém, né, que você já atendeu, que acontece muito, né, Rita? E aí, claro, a Sim. gente adequa a situação a subjetividade, a individualidade da pessoa e pega uma nova estratégia e coloca no lugar. Porque, gente, é fato, a gente não desfaz de comportamento, a gente só substitui. Né? Então, a gente cria um comportamento mais adequado para que você tenha. Né? Ninguém esquece um comportamento. O comportamento está lá. Por isso que algumas vezes as pessoas reclamam, né? Nossa, mas por que, que eu dei uma vacilada e voltei a fazer aquilo que já tinha tempo? Claro, seu comportamento está lá. Se você não enfraqueceu ele e fortaleceu o novo, vai vir. Né? Vai vir. Ou seja, os gatilhos internos, eles já estão todos fixados. Agora, a pessoa que é ansiosa, e eu pergunto para ela, como você faz para ficar ansioso? E ela me conta o processo de como ela faz. É claro, a primeira resposta vai ser, como que eu faço? Porque não é Como uma assim, pergunta né? comum. Eu não sei, como Sei lá. assim? Ah, sei lá. Só eu faço. Isso. E aí você ajuda a pessoa a chegar, por exemplo, no pensamento. Em contrapartida, depois que você descobriu o caminho que ela criou para ser ansiosa, ela pode entender que em que momento da sua vida você já foi calmo? Em que momento da sua vida você esteve em paz? Em que momento da sua vida você esteve sem ansiedade? Imediatamente, ela vai se lembrar disso. Ou seja, esse também é um estado que está no seu inconsciente. Esse também é um estado. Então, vamos acessá-lo. Da mesma forma que você tem como diz nosso professor, uma matemática para chegar num estado de ansiedade, o estado inverso também existe. Também existe uma matemática para você poder ficar calmo, para você poder sair da ansiedade. E ela já está aí dentro de você, porque em algum momento você já foi calmo. Você já Sim, passou por alguma situação na sua vida onde você esteve calmo, isso. não E é? aí, olha só para responder aqui a Leninha, é isso mesmo, Leninha? Quando Isso. você muda as palavras, que é isso que a gente já vem falando, né? Por isso que o nome é programação neurolinguística. Tá? Quando você fala que é um estado, aí também é muito mais fácil. Aí isso que a Ritinha falou, que você falou, amiga, que é interessante. Que aí a gente já pode entrar já no próximo pressuposto, que quando você tira a atenção do estado de ansiedade e leva ela a atenção assim, caramba, nossa, eu já fui calmo, né? Peraí. Aí você começa de novo, né? A gente coloca você para pensar. Como que eu era, o que eu fazia e como eu era quando eu era calmo? O que eu fazia para ter esse estado de calma, né? De paz, de tranquilidade? Como que era? E aí você tira essa atenção daquele outro estado emocional, que é aí que é interessante, né? Que aí a hipnose explica muito bem. Você tira a pessoa porque as emoções da gente levam ao estado de transe. Todas as emoções. Uhum, Qualquer emoção. uhum. Né? Então, se você for pensar dos vários significados de transe, né? E um deles que tem é o estado hiperfocado de atenção. Né? Então, na hora que você tira a atenção da pessoa daquele estado emocional negativo, e traz a ela para um estado, né, a atenção dela para um estado emocional positivo, mais construtivo para ela, que pode ser até um estado neutro, né? Não precisa ser necessariamente um Uhum. positivo. Aí você começa a voltar a atenção dela para isso. E aí disso tem um fato curioso de uma das moças que eu atendo ainda hoje, ela tá comigo ainda no campus, né? Mas ela quando chegou, Ritinha, ela chegou assim, sentou, né,
a fisiologia de tristeza. Ela sentou lá toda murcha na cadeira em frente. E aí, me fale, me conte, né? Qual que é o seu desafio? Ele falou assim, aí lá eles me chamam de doutor, né? Doutor, é o seguinte, eu tenho essa pasta, ela pegou uma pasta assim, tia, uma pasta assim. Eu tenho aqui estão todos os meus CIDs, né? E aí, onde que estava a atenção dela? De todos os transtornos psicológicos que já tinham dado o diagnóstico para ela. Ok. Perfeito. Aí eu peguei essa pasta, peguei a pasta dela, botei do meu lado, eu falei assim, isso aqui não me interessa, me fale para você, né? E aí ela começou a falar, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Eu falei assim, como que você sabe? Como que você sabe que ela fala, a primeira coisa que ela falou foi bipolar. Como que você sabe que você é bipolar? Me ensina a ser bipolar. Aí ela contou e falou assim, mas peraí, eu também tenho variações de humor, de emoção durante o dia. Então quer dizer que, a partir do momento que eu tenho isso, eu posso dizer que eu também sou bipolar? Ela assim, não é bem assim, sabe? E aí e a atenção dela lá, né? A atenção dela lá. E aí eu fui quebrando isso, quebrando, e eu falei assim, caramba. E aí descobrindo o que trazia tranquilidade para ela. Uhum. E aí, Rita, se você vê como ela está hoje, ela é outra pessoa. Agora, é incrível. Né, e aí, desculpa, né, falando, cara, fui eu? Não. Nós simplesmente guiamos, porque as escolhas foram dela. Isso. As escolhas foram dela. Né? Mas aí, o que é interessante? As perguntas certas. Perfeito. Dentro da programação neurolinguística, a gente aprende que são as perguntas corretas que levam a pessoa ao raciocínio correto dentro do que ela está buscando e do que ela está procurando. Porque quando a gente fala que onde vai a atenção, vai a energia, a gente não está falando desse lado místico. Místico, A gente está falando que aonde vai a atenção, vai a energia, você pode traduzir. Aonde vai sua atenção, vai a sua ação. Vai a sua ação. Então, como você está agindo em cima do que você está colocando toda a sua atenção, colocando todo o seu foco. Toda a minha atenção tá na tristeza que eu tô sentindo. Aí, porque eu tô triste, eu falo, não vou sair hoje. Quero ficar dentro de casa. E aí, a minha atenção fica voltada mais ainda para o meu estado. Aí alguém me liga. Olha, você pode dar uma passadinha aqui na minha casa? Eu não tô nem com vontade de sair de casa. Eu quero só ficar aqui dentro. Eu acho que eu vou ficar deitada. E esse estado vai tomando conta da pessoa. Veja bem, eu não estou dizendo que não existe um estado patológico. Não é isso que eu estou dizendo. Porque senão as pessoas podem interpretar de forma errônea o que eu estou dizendo. E não é isso. Existe caso de depressão? Sim, existe caso de depressão onde há uma série de fatores onde a pessoa, inclusive, precisa de medicação, precisa do acompanhamento psiquiátrico. Lembrando que a gente trabalha em parceria com psiquiatras, tá? Claro que existem questões neuroquímicas no cérebro que fazem com que determinado comportamento aconteça a partir de determinadas sinapses, e aí a gente ia entrar muito na questão da neurociências. Mas, se a sua ação, a sua energia está voltada totalmente para o momento que está acontecendo, ou aquilo que o seu foco está em cima e muito grande, isso vai ficar potencializado a 10ª potência. E a partir daí, você se sente mal, pior, você fica mais deprimido, ou mais ansioso, ou mais angustiado. Não é, Vini? Fala um pouco sobre isso também. É interessante quando a gente pega algumas pessoas para atender, quando elas estão focadas, né, que a atenção dela está toda voltada para esse estado negativo, tudo para ela é esse estado negativo.
Então, por exemplo, dessa moça que eu falei que eu atendo ainda, para ela, a atenção dela estava toda nos CIDs, né? E aí, como Rita falou, sim. a gente não quero dizer que ela tinha diagnóstico errado, não. Ela tinha o diagnóstico, né? Tanto é que lá, por exemplo, né, no CAPES, nós temos um psiquiatra que ele atende as pessoas e aí né, agrega no tratamento dele. Mas é para ela entender que ela não é aqueles CIDs. Ela não é aqueles transtornos. Caramba! E aí eu falava para ela, né, com perguntas assim, como se eu quisesse dizer para ela, tira a atenção disso e coloca a atenção no que você precisa fazer. E aí tem uma questão, quando a gente aprende a dirigir, até de bicicleta também, né? Quando a gente está lá andando de bicicleta na avenida, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui tem alguns buracos, né? Não sei se é coincidência que na sua cidade tem também, e aí a pessoa está andando de bicicleta, a bicicleta está vindo um buraco lá na frente. E aí é incrível que você olha o buraco e assim, caramba, é um buraco. É um buraco. E o que é que acontece? Você cai no buraco. Né? E aí quando você está de carro, né, e os pilotos de corrida, quando começam a aprender a pilotar realmente, né, em alta velocidade, porque os carros de corrida passam muito perto dos guarda-reios, né? E aí o pessoal fala assim, ó, não foca no guarda-reio. Não foca. Olha para onde que você quer levar o carro. Foca no meio da pista, foca na outra margem da pista. Aí fala assim, caramba, né? E um piloto uma vez falando assim, caramba, como que não? Mas se eu estou vendo o muro chegar perto aqui de mim. E ele falou assim, se você continuar focando no guarda-reio, é bem provável que você vai bater no guarda-reio. Então foca para onde você quer. Né? E aí é você direcionar aquela sua atenção, porque tem uma parte do cérebro que é responsável pelo foco, né? Isso. Então, se você coloca a emoção para aquilo, você trabalha com a emoção certa, naquilo que você quer, você começa a direcionar a sua atenção. E aí você vai ver que, ao invés de você pensar nos problemas e mudar a sua atenção e o seu foco para uma solução, e aí acreditar, né? Como no primeiro pressuposto que a gente falou aqui, se alguém já conseguiu, eu consigo. Se alguém já resolveu isso aqui, caramba, eu posso também. E você começa a direcionar a sua atenção. E aí é bem provável que você consiga resolver. Por quê? Sim. Você está direcionando, você está se colocando, se prestando serviço para aquilo que é importante para você, que é resolver. Perfeito. Sabe outra situação que muita gente ouve falar e fica bravo às vezes? As pessoas falam assim, Vinícius, pensa positivo, tenta pensar diferente, isso dentro do senso comum. Um amigo que vê você, que quando você não está bem, ele olha para você e diga, Vinícius, fica bem, dentro de você está destruído. E ele fala para você assim, fica bem, tenta pensar em outra coisa. Pensa positivo. Pensa positivo. Naquele momento, quando a pessoa ouve isso, ela quer morrer. Por quê? Porque ela não consegue pensar o positivo. Ela não consegue buscar. E isso por quê? Porque ela não entendeu que a atenção dela está voltada para todo aquele caos, e partindo dessa atenção voltada para o caos, as ações que ela tem não são ações que vai tirá-la daquele estado. Ao contrário, são ações que vão fortalecer aquele estado. Então, quando eu digo aonde vai a atenção, vai a energia, é isso que eu estou falando. Então, talvez, se o amigo dissesse, vamos pensar juntos uma solução que possa tirar você daí. E aí, dentro de uma conversa, você fosse mostrando o lado positivo e fazendo a pessoa entender que outras pessoas já saíram. Estou ligando os dois pressupostos. Que outras pessoas já saíram desse estado. Que a ação que elas tomaram para sair desse estado foi A, B ou C, não importa. Mas ela conseguiu. É um contexto inteiro, gente.
É um link de pensamento, um pensamento vai linkando com o outro para que a pessoa tenha a atitude correta. Não é verdade, Vini? Verdade. E ontem, amiga, aproveitar que vocês falaram ontem também no pressuposto que é muito interessante para esse exemplo que você deu, né? Então, quando a gente pede para a pessoa pensar, caramba, é só pensar diferente. Se você vem com a linha de pensamento, não precisa você pensar na melhor solução, tá bom? Porque às vezes você nem sabe qual é a melhor solução. Exato. E muitas vezes nem nós, mas o que é que a gente quer que você faça? Que você simplesmente pense diferente do que você estava. Simplesmente só por pensar diferente, você já tira a atenção daquilo que é negativo para você. E aí, dentro do pressuposto que vocês falaram ontem, né? Tudo é feedback, tudo é resultado. Não quer dizer que na sua primeira tentativa que você vai acertar, mas só o fato de você pensar diferente, você já sair daquele estado, né, daquele transe emocional, você já alivia a sua mente e aí te sobra energia, te sobra espaço, né, mental para você começar a pensar em novas opções, em novas soluções. E simplesmente é isso, né? É você começar a direcionar, ao invés de você sempre pensar assim, nossa, meu carro sempre quebra. Caramba, nossa, é época de eleição agora, né? Político é ladrão. Você está vendo como é que pode, né? E aí, por onde é que vai estar a sua atenção? Para isso. E aí você pega pessoas que, caramba, por que uma pessoa não consegue parar de escutar esses jornais que é só negatividade, né? Como é que uma pessoa não consegue parar de andar com pessoas que trazem emoções negativas para ela? Porque o foco dela está ali, a atenção dela está ali. E aí, quanto mais você olha para o buraco, maior o buraco fica. Outro exemplo, Vini, de que se alguém fez, você já pode fazer, por exemplo, você se muda para um local diferente. Você se muda para um condomínio aonde você faz amizade com os vizinhos novos e todos os vizinhos são fitness. Todos os vizinhos praticam um exercício, uma caminhada. Você não tem esse costume. O fato de você conviver com essas pessoas já faz com que você passe a ter comportamentos a partir dos seus pensamentos diferentes. Se a sua turma é fitness e você não é fitness, você vai acabar tendo comportamentos parecidos, porque essa é uma modelagem automática que já acontece na sua vida. Sim. Fato. Essa é uma modelagem automática que já acontece, né, Vini? Fato. E uma coisa que nós temos os neurônios espelhos, né? Se a gente começa né, se você tem um vizinho lá, não sei, caramba, de alguma forma, em todo ambiente que a gente vai, a gente escolhe, como na nossa época do tempo das cavernas, né? Nosso instinto, você acaba escolhendo quem é a autoridade, né? Quem é a autoridade aqui nesse local, quem é uma referência para mim nesse condomínio, né? E aí você começa a ver aquela pessoa, e aí os comportamentos dela, você começa a copiar, né? Porque os neurônios espelhos nossos são uma das primeiras formas que a gente tem de aprendizado, né? É assim que as crianças começam a balbuciar, né? Na verdade, elas não entendem o que a gente fala, elas simplesmente estão movimentando a boca como a gente faz. Simplesmente é isso. E aí você usando isso, aí, olha só como é que é interessante, é fantástico, né? Muitas das coisas que a programação neurolinguística e a hipnose também já acreditavam, já sabia que dava resultado, mas não tinha comprovação científica. E aí o que é que aconteceu? Está sendo o contrário, né? Então, hoje a ciência já vem comprovando muito do que a hipnose e a programação neurolinguística já vem falando pra gente. Caramba, exatamente. Né? Se você vê alguém que tem sucesso numa área, copia. Começa a copiar, não precisa, na verdade, você modelar ela, né? Porque modelar já tem uma estrutura, né? E aí você tem que ter um conhecimento para fazer isso. Mas, do nada, copia. Né? E aí começa a entender, e aí quando a gente fala de atenção, né? Que é um fato engraçado, que aí entra na parte de motivação, por exemplo. Começa a direcionar sua atenção para aquilo, para o que você ganha
por exemplo, com aquele novo comportamento, né? Por quê? A nossa mente, para produzir dopamina, né, que é o hormônio da motivação, né? Dopamina não tem a ver com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. É ele que vai fazer, quando ele é produzido e disparado no nosso cérebro, para produzir essa motivação, essa ação para a gente fazer algo, né? Tanto é que a palavra já significa isso, né? Então precisa ter uma ação para que você se motive para algo, e não o contrário. Mas, na hora que você começa, e aí sabendo que nós pensamos por imagem, na hora que você começa a entender o ganho que você pode ter, o que eu ganho se eu começar a ser fitness? Né? O que eu ganho se eu começar a caminhar aqui no meu bairro? Quais são os ganhos que eu vou ter? Aí olha só como você começa a direcionar a sua atenção para aquilo. O seu cérebro vai focar, porque isso é instinto nosso. Se você está com fome, para onde que vai a sua atenção? Para a comida. Né? E aí eu falo para as pessoas, eu pergunto para algumas pessoas, se você está com fome, só pensar na fome vai passar a sua fome? Aí, não. Eu falei, então o que, é que você precisa fazer? Ah, eu preciso começar a pensar o que é que eu vou comer. Falei, ótimo, ok, perfeito. Esse é o pensamento. Então começa a tirar a sua atenção e o foco na fome. Porque também, de novo, né, como você falou, quanto mais você focar na fome, a fome vai ficar maior, né? Sim, sim. E a Marlice colocou aqui, somos a média do meio que convivemos. Exato. A gente no meio, no mundo dos negócios, a gente sempre comenta que nós somos a mesma coisa, só que dito de outra forma. Nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. Então, que dica que eu tenho para dar para você que está nos ouvindo sobre isso? Você acha que as coisas não estão muito boas com você? Presta atenção. Quem são as 5 pessoas que te cercam? Ou seja, qual é o meio que você vive? Você vive num meio onde você é cercado por pessoas negativas? Você vive num meio onde você é cercado por pessoas tóxicas, por pessoas destrutivas? Isso é muito importante. E às vezes, gente, e infelizmente, essas pessoas estão dentro da nossa família, tá certo? E isso é normal. Porém, viver cercado por toxicidade o tempo todo é uma escolha. Entendem o que eu estou dizendo? É uma escolha. Então, tudo que nós estamos falando já todos esses dias, a escolha de tudo na sua vida está nas suas mãos. Você tem o poder de decidir o que você quer fazer com qualquer situação que se apresente na sua vida. Isso, inclusive, é bíblico, né? É a questão Sim. do livre-arbítrio, certo? Se a gente for falar por esse prisma, é a questão do livre-arbítrio. Então, com certeza, Marlice, nós somos a média das pessoas que nos cercam. E continuar, de repente, num ambiente onde você está cercado por negatividade, por coisas que não são boas, por comportamentos destrutivos, é uma escolha. Você pode não querer ficar ali. Você pode... Isso não significa, mas, Ritinha, as pessoas que me cercam é o meu irmão, o meu tio, o meu avô, e é todo mundo negativo. Todo mundo só fala de escassez. Todo mundo só fala, eu não tenho dinheiro. Você acha que dinheiro dá em árvore? Como é que faz para fazer tudo isso? Você tá louco? E, ó, gente, isso existe de sobra. Eu não estou falando que você vai ficar inimigo do seu irmão, ou inimigo do seu avô, do seu tio, do seu pai, da sua mãe. Não é isso. Mas você pode começar a lentamente trocar as pessoas que te cercam. Não significa que você vai deixar de conviver com as pessoas que você ama. Porém, tudo tem uma medida certa. Porque se as pessoas que te cercam estão tão tóxicas a ponto de fazer com que a sua vida vá para baixo, você precisa entender que
Outras pessoas já fizeram isso. Outras pessoas já saíram do ambiente tóxico. Então, Sim. você também pode sair. E é em cima desse pressuposto que a gente está falando hoje. Certo? E a sua atenção, né? Aonde vai a atenção, vai a energia. A energia, você entende? Aonde vai a atenção, vai a ação. A sua atenção não precisa estar voltada só para a questão da negatividade. Tudo bem que você é a medida das 5 pessoas mais próximas que te cercam. Mas é aí que você vai continuar deixando a sua atenção? É aí que o seu foco vai ficar? Na escassez? Na negatividade? Em tudo que é tóxico? E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muita gente que chega até nós, que somos hipnoterapeutas, trazem para a gente toda uma história de vida tóxica, toda uma história de crenças em cima da escassez e de tudo que elas trouxeram do que cercava essas pessoas de forma muito latente. Sim. Porém, quando elas tomam consciência disso, é sobre isso que essa jornada fala. É sobre tomar consciência dos seus próprios padrões e modificá-los. Porque você pode modificá-los, não é, Vinícius? Sim. E, como a gente já comentou aqui, simplesmente por começar a pensar diferente, né? E aí, ontem, até do áudio que, né, que nós falamos hoje do nosso grupo, né? Porque nós temos um grupo VIP aqui, né? Das pessoas que estão participando dessa live, tá? E aí, falando, né, com as pessoas, quando eu entrei no autoconhecimento, que aí me falaram, né, Vinícius, a gente tem 2 notícias para te dar. Primeiro que, e aí vem dentro disso do pensamento diferente, você vai perder amigos, ou vai se afastar temporariamente. Mas a boa notícia é que você vai ganhar outros novos amigos. Porque é fato, você muda. E aí, eu sou um exemplo, que, por exemplo, conhecimento para mim é o segundo valor mais importante na minha vida, conhecimento. E eu era, e ainda sou, uma pessoa que busca muito conhecimento. Mas antes eu não tinha autoconhecimento. E aí o que é que acontecia? Eu era mesmo tendo convicções, algumas convicções, crenças, eu era uma pessoa que era mais fácil de ser influenciado. Né? E isso é, caramba, você vê numa conversa de bar, você pode sair de lá com a ideia que você nunca teve. Né? Exatamente. Então, quando você começa a ter, que você entra numa sequência de lives dessa, que você acompanha o conteúdo que a Ritinha faz, o meu conteúdo, o conteúdo de todas as pessoas que participarem e vão participar dessa live, você começa a pensar diferente. Nossa, o que a programação neurolinguística traz? Assim, não precisa, e eu falo para as pessoas, né? Eu não quero que você acredite em tudo que eu falo. Eu só quero que você teste. Só testa. Tá? Não precisa acreditar. Eu quero que você teste. Só por fazer, para trazer opções. Porque o que a programação neurolinguística traz ao invés de você ter a opção de só sempre disparar esse mesmo estado emocional negativo, eu quero mostrar para você que você tem outras formas. Não é? Caramba! E aí tem aquela coisa do comportamento que vocês falaram ontem, que eu acho que é muito top. Por que você faz algo? Né? Todo comportamento é disparado por algo, tem uma intenção positiva atrás daquilo. Ou você busca ou foge de uma emoção. Né? De uma dor. De uma dor, né? Ou você busca um prazer, ou você foge de uma dor. E aí, caramba, pensa que outras formas você pode ter para suprir isso. Eu passei por isso, de algumas coisas na minha vida. Né? E aí, por que não, né? Caramba, pensa diferente. E aí, o que a gente pede, quando Rita fala isso, quando eu falo, não é para você eliminar essas pessoas da sua vida. É simplesmente para que você se fortaleça para aí sim você chegar. Ou para ajudar, ou para conviver de alguma forma. E aí se lembra, que é uma coisa que eu falo muito, muitas vezes a gente influencia as pessoas sem nem saber. Não precisa a gente falar para as pessoas. Só a nossa mudança de comportamento, a gente consegue influenciar as pessoas que estão. E tenha certeza que cada um de vocês é uma influência para as pessoas que talvez você nem saiba.
nem sabe, né? Então por que não tentar? Isso. E eu digo mais ainda. Muitas vezes você é uma influência para outras pessoas e no oposto, olha as pessoas que você está deixando se influenciar. Presta atenção no que é que está te influenciando. Qual pensamento está te influenciando? E aqui, em momento nenhum, eu estou dizendo que você se destitua dos seus valores, de forma Sim, alguma. sim. Mas presta atenção, o que é que está te influenciando? O que é que você está ouvindo mais? Por exemplo, eu, há anos, eu não assisto mais televisão. Essa é uma decisão pessoal. TV Não aberta assisto já tem TV anos. aberta. Isso, anos. Não é meses, não, é anos. E mais de 10 anos, Uhum. tá? Então, não assisto jornal que sai sangue, não assisto notícia, não assisto. Eu decidi não contaminar a minha mente mais com esse tipo de informação. E eu tenho que ser franca que a vida fica mais leve. É Muito fato. mais leve. Ah. Quer um exemplo prático disso, Vini? Que eu vivi na pele? Na pandemia, quando estourou o negócio, que foi em março, abril, não, maio, Março. Foi isso, mês março. de março. Eu estava morando em Marília ainda, e aí foi aquela loucura no país, no mundo, e todo mundo ali na frente da televisão, escutando, e as pessoas não queriam sair nem na porta mais das suas casas. É claro que cuidado, a higiene, tudo aquilo foi importante. Mas, pergunta para mim, Vinícius, quantas vezes eu fiquei na frente da televisão vendo estatística, número, que morreu tanto, que morreu ciclano, que morreu fulano. Se sem acompanhar tudo isso, a gente já ficou meio neurótico, imagina quem acompanhou. Eu sei que nenhuma. Oi? Eu já sei que nenhuma. Já vou responder por você. Então, porque as pessoas ficaram tão desorientadas com tudo, e esse é um exemplo muito concreto. Sim, e atual. Depressão, síndrome do pânico, assim, foi como a gente diz aqui em Minas Gerais, foi de batelada. Foi de batelada. E por quê? Porque, além do cuidado que todo mundo deveria ter, a atenção, a energia das pessoas estava altamente em cima disso. Ou seja, mas você está falando que não devia estar? Claro que devia estar. A minha também estava. Eu nem tive Covid naquele auge. Eu peguei Covid depois, agora, o ano passado. E já vacinada, tá tudo certo. E é isso, é sobre isso. Sim, mas sim. A atenção, a energia não estava em cima daquilo. Eu procurei fazer outras coisas, mudar o meu pensamento. E aí, cada pessoa tem uma estratégia. Cada pessoa tem uma estratégia pessoal. O que foi que eu fiz naquela época? Me aprofundei, me joguei nos estudos. Eu não tinha que ficar dentro de casa. Eu não tinha que ficar dentro de casa. Era isso. Eu estudava e adquiria conhecimento, coisas positivas e modelava pessoas positivas, modelava o meu professor. Então, essa foi a minha forma, a minha solução. Provavelmente o Vinícius pode ter tido outra solução, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a nossa atenção, a nossa energia não foi jogada aí. Eu joguei a minha energia em outra coisa, em adquirir conhecimento novo, em entender outras coisas de relacionamento pessoal, da mente. Foi isso que eu fui fazer.
E esse é um exemplo para vocês poderem entender o que nós estamos falando, que é onde vai a atenção, vai a energia. Sim. Nós temos 5 minutos, Vini. Sério? Comenta com o pessoal. A gente está em transe, meu amigo. Tem tanta coisa para falar aqui ainda. Hiperfoco, não tem como. Né? Para você que está aí em casa, para você que está em casa nos acompanhando, você tem a sensação de que só faz 15 minutos que a gente está conversando? Deixa eu te contar de novo. Isso é transe hipnótico. É um estado natural da mente humana. E tá tudo certo. Tá? Ô, Vini, conta pra mim o que você fez quando foi a pandemia. Eu já te contei como que foi a minha estratégia. Qual foi a sua? Tá. Dessa questão da pandemia, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu venho dessa área biológica, né? Porque a minha primeira formação é medicina veterinária e eu trabalho com essa parte de microbiologia, né? Então, tinha algumas certezas que eu tinha que algumas pessoas não tinham, que uma boa parte da população não tinha. E aí, aquilo que a gente já sabe, né? O nosso cérebro, nossa mente, ela não trabalha com incertezas. E aí, por isso que vê esse disparo de ansiedades, né? Porque nada mais é, e a gente em nenhum momento está falando aqui que não é para se informar, né? É para você buscar informação consciente, né? Por favor, escolha as fontes de informação. Eu tenho aqui, o meu maior aliado hoje de informação, de notícia, é meu celular, porque eu escolho aquilo, eu escolho de quem eu vou escutar, o que eu vou ler, né? O que eu vou assistir é isso. E aí o que eu fiz? A mesma coisa. E aí, né, minha mãe já fez o contrário. Minha mãe era ali, né, focada naquilo ali. Meus pais. Né? E em grupos de WhatsApp. E aí, o que eu fazia? Eu simplesmente falei assim, não vou nem ler. Porque não me interessa, né? Eu não quero começar a dar atenção. Né? Eu não quero saber, claro, a gente se importa com as pessoas, é fato. Só que eu não posso me adoecer mentalmente e refletir no meu corpo, senão eu não consigo ajudar ninguém, né? E aí a mesma coisa que você fez, Rita. Eu me afastei de telejornal, de notícias, até de grupos de WhatsApp que começava a botar muita notícia assim. Eu saí do grupo, né? Me justifiquei, não preciso falar o para quê, mas justifiquei e saí do grupo. E aí comecei a focar naquilo que interessava, né? Caramba, foi na pandemia que eu tive acesso a cursos, e aí, de novo, olha só a atenção, como é interessante. Aí as pessoas falam assim, mas a pandemia, eu falei assim, caramba, você já percebeu o quanto de ganho que nós tivemos nessa pandemia também? Olha só a quantidade de lives que nós tivemos, a quantidade de cursos que eram só presenciais, e foi aí que eu tive a oportunidade, por exemplo, de também fazer um curso que eu já queria com o Lucas. Senão, talvez eu não conseguisse. Né? E eu falei assim, olha só o ganho. E aí, olha só como a gente pode, simplesmente com uma simples frase, você mudar a atenção. Em vez de você focar nos prejuízos que você teve, que existiram, é fato, você começa a pensar assim, nossa, o que eu ganhei? O que eu ganho com isso? Né? É você começar a se perguntar, caramba, começa a perceber os detalhes e o que você ganhou? O que contribuiu com você? Qual é a solução para isso? Não foca na fome, não foca no buraco. Foca onde você quer passar, foca no que você quer comer. Simples assim. Começa a escolhe as pessoas que você está andando, os locais que você frequenta, aquilo que você lê e escuta. Né? Por favor, ajudem você. Né? E começa a pensar diferente, começa a criar opções. É simplesmente isso. Exatamente. É incrível como que a hora voa. Olha, nem eu, a gente tá aqui, e é claro, eu tenho que controlar o horário, mas a hora que eu olhei já era 5 para as 10. Né? Agora a gente tem um minutinho. Vai dar 10 horas. E, Vini, eu queria que você dissesse, então, deixasse uma mensagem, algo para o pessoal sobre tudo isso que a gente vem falando nessa jornada, e a gente continua falando, né, Vinícius? Porque sim, até dia 22... tem mais.
Nossa, amanhã a gente também tem uma colega muito, muito maravilhosa. Vai ser muito espetacular. Ela, só para vocês saberem, a Larissa é uma hipnoterapeuta e ela é doutora em neurociência. Doutora Top, em neurociência. top, top, Então, top. a coisa amanhã também vai ser muito especial. Todos os hipnoterapeutas que estão Uhum, passando por aqui são uhum. extremamente gabaritados. Eu só estou comentando que ela é doutora em neurociência, porque Todos foram escolhidos o a assunto dedos. A dedo. É. e o assunto vai ser muito top. Fecha todas as ideias. Então, se eu pudesse te dar uma dica, fica com a gente. Fica nessas lives. Porque de dia 22 tem muita coisa boa para acontecer. Dia 22 é o auge, é o fechamento. Então, a gente vai ter convidado especial no dia 22. Então, tem muita coisa boa para acontecer. E a gente também está falando, viu, Vinícius? Que em janeiro, eu já sei Sim, aonde que o Vinícius vai estar. Eu já sei. tenho Vinícius, conta pro certeza. pessoal onde você vai estar em janeiro. Eu vou estar em Conta. Pouso Alegre. Isso! Mas você Vai vai estar... cantar, já O que que você decorei vai, o nome, né, da cidade. o que você vai Eu vou estar estar em fazendo Pouso em Porto Alegre. Alegre, Vinícius? Simplesmente, eu vou para um evento presencial, que para mim, caramba, olha, online é top. Mas o presencial, eu tô com muita saudade. Né? Eu vou estar no primeiro evento presencial do treinamento da minha amiga Ritinha. Eu já estou fazendo cotação de passagem, tá? Já Ótimo! comecei hoje. Muito bom. Então, reserva já na sua agenda, gente. Você vai ter. Olha só para onde é que você vai voltar a sua atenção, hein? Se você quer entender, quer se autodesenvolver, quer se autoconhecer, reserva essa data. É no meio de janeiro, não é isso, amiga? É no 14 e 14, 15 de janeiro. 14 e 15 de janeiro. Você vai ter tempo Vão e ser começa a 2 dias botar sua atenção. espetaculares. Vai ser dias Aonde os incríveis, com melhores, certeza. isso, aonde os melhores vão estar com as pessoas e nós vamos trabalhar toda essa questão de reprogramar a mente. E é reprogramar a mente na prática. Então, vamos trabalhar quebra de crença limitante, medo, fobia, vamos entender mais a fundo as questões da programação neurolinguística, as questões da hipnose e eu vou falar muito sobre auto-hipnose, que é o Sim, curso que eu vou lançar, viu, Vinícius? Eu vou lançar o sim, curso de auto-hipnose que legal. agora, mês que vem, online, aí é um curso online de auto-hipnose, Ótimo. reprogramando a mente através da auto-hipnose e nesse evento presencial, a gente vai trabalhar muito essas questões. E os hipnoterapeutas, que vão ser os palestrantes, são espetaculares e o Vinícius é um deles. Então, gente, Ah, gratidão, amiga. Para mim que já programa tô me sinto honrado. 14, Gratidão. 15, Tamo junto. 14 14 e 15 de janeiro de 2023, você vai começar o ano de 2023, Tamo não é junto. com um pé direito, é com os 2 pés, já entrando 2023 de forma totalmente inovadora, não é verdade, Vinícius? Perfeito, perfeito. E olha só, dá atenção, hein? Começa a voltar sua atenção para aquilo que é importante. E você vai ver como as coisas vão vir. E esse treinamento, a gente já tem tempo de conversando, né, Ritinha? Você Muito contando esse tempo. seu projeto de fazer. E, nossa, e você vê, isso simplesmente é porque você colocou a sua atenção naquilo que é importante. Por isso que já tem um local, uma data, você já tem as pessoas, só falta você que está assistindo aqui nessa live para estar lá com a gente. É verdade, é verdade. E depois desse, eu já sei até onde vai ser o segundo, não é, Vinícius? Né? Vamos falar ou vamos deixar de surprise aí? Não, fala, conta, o pessoal precisa saber, essas coisas são boas. Vocês vão conhecer aqui um local lindo que é a Bahia. Né? E eu acredito que dê para fazer aqui na minha cidade, tá, Ilhéus? Se você não conhece um lugar bonito, venha para ver. É beira de praia, você pode trazer sua família, você vai passar o final de semana se autoconhecendo e a família curtindo, né? Então, olha que legal. A gente tem o primeiro evento e já tem projeto para o segundo. E é isso. Por quê? Porque aonde vai nossa atenção, vai a nossa energia, vai a nossa ação. Pessoal, eu queria agradecer muito
Gratidão a a presença todos. de todos vocês hoje aqui. Foi uma noite muito especial e amanhã tem mais. Então, gratidão a todos os nossos convidados, gratidão ao Vinícius. E Vinícius, quer foto. falar um tchauzinho pro pessoal? Ah, é? Tirar nossa gente, foto. Vamos printar e vamos repostar todo mundo aí? Então, pose aí. Alguém printa para nós. Silvia, ajuda a gente aí. É isso. Tirei também, Muito depois eu bom. mando para você. Maravilha, Meus maravilha. amigos, gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Olha só de vocês terem escolhido, ao invés de estar assistindo o jornal, né, e eu sei bem como isso também coloca a gente num estado de transe, né? Vocês escolheram estar aqui. Vocês fizeram a escolha para vocês, né? E uma coisa que eu falo para vocês que é legal, o autoconhecimento vicia, mas é um vício bom. Tá? Então aproveita. Aproveita. A gente nunca teve tanta oportunidade para se autoconhecer, se autodesenvolver. Então, se eu fosse você, aproveitava cada um desses nossos momentos aí. E acompanha toda essa sequência de lives de Ritinha. E como eu falei no começo, né? Vai lá, se você não assistiu desde a primeira, volta lá no perfil da Ritinha e assiste desde elas, porque cada live dessa tem uma sequência lógica de pensamento. Isso, @Rita_Mac. Tá lá. É só seguir a gente aqui em cima. Isso, em cima mesmo, aí tá aí. Segue a gente e vai ser ótimo. Tem muita coisa boa para acontecer. Grande beijo no coração de todos. Excelente noite. Viu? A gratidão é minha. E agora eu vou para a saga de fechar a live, porque o primeiro dia ficou na história. Gente, grande beijo para vocês. Até amanhã. Beijo. Abraço para todos. Ótima noite. Até mais.